Então, o que está programado para essa parte assim, mais teórica, introdutória? Essa parte aqui eu sempre apresento para dar uma nivelada da turma e para passar algumas informações que são relevantes, tá? O que está planejado para me apresentar aqui, né? Para me apresentar nessa aula aqui. Então, vou começar aqui vou falar alguns conceitos e definições aí, especificamente de programação de algoritmos. Só colocar o apontador aqui. Então, aqui conceitos e definições. Depois eu vou falar um pouco da minha experiência em programação computacional, especificamente aí, com o que eu tenho trabalhado aí nessa área. Depois eu vou tentar demonstrar a importância de se saber programar, por que é importante saber o básico da programação. Vou falar também por que o R foi escolhido. Tá? Então, vou mostrar alguns argumentos aqui que tornam o R como um excelente candidato para a gente mostrar como que se programa. Só para adiantar aqui, ele é amplamente utilizado na prática. Então, o setor florestal é muito utilizado, mas é muito utilizado mesmo. Em se tratando de linguagem de programação, hoje é a linguagem mais utilizada por pessoas do setor florestal. Depois, isso aqui eu acho que já vai ficar para amanhã. Eu vou mostrar alguns exemplos de problemas solucionados. Isso aí, cada semestre que eu ministro essa disciplina, isso aqui é sempre atualizado, porque com frequência vai aparecendo um problema novo e a gente utiliza a programação para resolver. E por fim aqui, eu vou mostrar algumas dicas para aprender a programar. Tá? E também vou aproveitar para já apresentar algumas dicas para passar pela disciplina com o mínimo de estresse possível, para ser algo tranquilo aí na formação de vocês, passar por uma disciplina de programação computacional. Então, que eu vou dar umas dicas aqui no final. Quando eu vou explicar programação computacional, algoritmos, eu sempre gosto de começar com um esquema semelhante a esse aqui. Ó. Esse esquema, com diversas caixas aqui seguindo um fluxo, isso aqui nada mais é do que algumas etapas básicas para você resolver um problema. Ah, que problema é esse? Não sei, qualquer problema. Pode ser um problema que você se deparou no seu ambiente de trabalho, pode ser um problema que você se deparou aí cursando alguma disciplina, pode ser qualquer problema, tá? E eu sempre chamo a atenção que problema não necessariamente é uma coisa ruim. Problema nada mais é do que uma questão que requer solução. Só isso. Então, problema não é coisa ruim. Na verdade, problema é muito importante para a vida da gente, porque é a partir dos problemas, a partir da solução dos problemas, é que a gente consegue evoluir. Então, na maioria das vezes, o que faz a gente se movimentar, o que faz a gente caminhar, são os problemas, tá? E, repetindo, problema não necessariamente é coisa ruim. Então, tudo se inicia aqui, né? O problema, essa parte aqui de detectar, de identificar o problema, essa parte aqui é importantíssima. Essa parte aqui eu não vou poder ajudar vocês muito, não, mas só que vocês podem ficar tranquilos, porque isso é o ser humano, ele já tem um dom. Ele já tem o dom de identificar, detectar, separar e sistematizar problemas que ocorrem no dia a dia dele. Então, assim, naturalmente, o ser humano é bom para detectar problema. Quer ficar mais bom? Quer ficar melhor para detectar problema? Sabe o que você faz? Se dedica na sua formação. Então, assim, quanto maior é seu conhecimento técnico na sua área de atuação, maior é sua capacidade de identificar e detectar os problemas em qualquer segmento. Então, assim, se você tem um bom conhecimento técnico, você consegue identificar os gargalos e você consegue propor medidas para solucioná-los, para minimizar aí as perdas, os estragos, ou para maximizar aí uma produção, uma produtividade. Então, assim, para identificar problema, tem que ter duas coisas. Primeiro, eu já falei, que é conhecimento técnico. A segunda é proatividade. É não se acomodar e ir lá correr atrás para tentar resolver. Isso eu não vou poder ajudar vocês aqui na disciplina, mas, naturalmente, o ser humano, ele já tem uma boa capacidade de identificar e detectar problema.
E aqui, muito importante, tá, gente? Eu sempre chamo atenção aqui para o conhecimento técnico, porque se tem um motivo que até hoje os cientistas da computação não dominou todas as áreas, foi devido à falta de conhecimento técnico específico em determinados nichos. Porque o pessoal da ciência da computação, eles têm uma ferramenta muito grande nas mãos, que é a capacidade de programar, é a capacidade de automatizar tarefas que são difíceis, maçantes para o ser humano. Mas só que, às vezes, a pessoa que é cientista da computação, ele não entende nada de ciência florestal, ele não entende nada de agronomia. Então, ele não é capaz de detectar esses problemas que ocorrem no dia a dia. Então, às vezes, ele tropeça naquele problema, ele bate a cara naquele problema, mas por falta de conhecimento técnico específico naquele nicho, ele não é capaz de detectar. Se ele não é capaz de detectar, ele não vai resolver jamais, tá? Então, assim, é só por isso que as outras profissões ainda existem no mundo, por causa do conhecimento técnico específico. Então, mesmo para você que tem interesse, eu gosto muito de programação, quero trabalhar com programação, já adianto que você tem que ter um bom conhecimento técnico na sua área de interesse, porque senão você vai ser só mais um cientista da computação. Ah, eu quero trabalhar com restauração de áreas degradadas, então tenho um bom conhecimento técnico nessa área. Eu tenho certeza que a programação computacional pode e vai te ajudar em determinadas etapas. Mas se você não tem esse conhecimento técnico, você vai ser só mais um cientista da computação, aí você não vai ser capaz de detectar esses problemas específicos. Então essa seria a parte aí do problema, né? Aí depois que a gente identificou, detectou o problema, é altamente recomendado, né? A gente já propor um caminho, a gente já propor um encaminhamento aí para a solução, porque senão você passa a ser só o chato, né? Ah, tem problema ali, tem problema, mas e aí? Quais são os alternativos para a gente tentar resolver? É nessa etapa que a gente vai buscar, e a gente busca principalmente como? Conversando com pessoas mais experientes, buscando literatura, fazendo uma consulta na internet. Então a gente busca maneiras de solucionar esse problema que a gente se deparou, que a gente identificou. Então nessa parte aqui existe uma busca muito forte, principalmente em revisão bibliográfica e consultando pessoas mais experientes e profissionais da área para tentar solucionar esse problema. Então, observe que isso tudo aqui é de responsabilidade aqui do ser humano, né? Detecção do problema, pelo menos na maior parte das vezes, né? Claro que existem automações para fazer muita coisa, mas em sua grande maioria, ainda o ser humano é responsável por essas tarefas aqui, ó. Aí depois que a gente encontrou um caminho, a gente encontrou uma direção para resolver nosso problema, aí começa a parte de formulação, idealização e desenvolvimento do algoritmo, tá? O que seria esse algoritmo? Uma definição formal, uma definição simples e formal, eu gosto disso. Coisa fácil de entender. Então, se você for pesquisar qualquer livro de computação, você vai encontrar uma definição semelhante a essa aqui, ó. Então, é a sequência finita, ou seja, tem um fim, né? Ele vai ter que acabar uma hora. Então, é a sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas, olha só, bem definidas e não ambíguas, porque a gente vai ter que repassar isso aí posteriormente para o computador. E o computador tem uma dificuldade danada para lidar com algo que é subjetivo, que é algo que é ambíguo e algo que é não bem definido. Então você tem que definir muito bem para o computador para passar a ser, para você poder fazer uso aí de todos os benefícios que o computador pode oferecer. Você tem que definir muito bem, tem que estar muito bem definido, você tem que passar aquilo ali de forma bem mastigada, porque senão o computador não vai saber resolver aquilo que você pediu. Cada uma das quais podendo ser executadas no período de tempo finito. E que também tem relação aqui com a sequência finita de instruções, né? Então, assim, uma definição simples, mais simples ainda do que isso, então, é uma sequência de instruções que nós devemos executar para solucionar um problema ou para fazer alguma tarefa. Então, nada mais é do que instruções que a gente usa para resolver determinado problema. Então, tem uma série de instruções lá que a gente utiliza lá para solucionar algo, para executar alguma tarefa. Aí aqui tem uma dúvida recorrente, que a gente encontra com muita frequência até na internet, né? Ah, então é como se fosse uma receita de bolo? Pode ser, é parecido, confesso que é parecido. Mas aí eu refaço a pergunta, é uma receita de bolo? Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó.
Aqui tem uma receita. Aqui tem uma receita aqui para produzir um bolo de limão aqui, ó. Para fazer um bolo de limão. Então aqui eu tenho todos os ingredientes e aqui eu tenho as instruções, ó. Na batedeira, coloque as claras, bata até atingir um ponto de neve e reserve. Aí depois tem outra instrução, depois tem outra instrução, aí aqui tem mais outra instrução. Então isso aqui é um algoritmo, gente? O que vocês acham? Alguém pode responder aí? Isso aqui é um algoritmo? Quem acha que sim? Quem tiver com áudio mais fácil aí. Isso aqui é um algoritmo, gente? Sim ou não? Pode falar, Guilherme. Eu acho que não. Por quê? Por que você acha que não? Tem a questão do ovo que a gente comentou no início lá das aulas presenciais. Verdade. Não é bem definido e tem umas outras questões, se eu não me engano. Verdade. Mas você já matou. Tá prestando atenção na aula, né? Então, Tô sim. Isso aí, obrigado, Guilherme. Isso aqui, então, na verdade, a gente não pode considerar como um algoritmo, porque isso aqui não está bem definido, não, tá? Eu sempre dou esse exemplo aqui, que eu acho ele muito didático. Por que isso aqui não está definido? Porque eu arrebento, eu quebro esse conceito de algoritmo aqui na minha primeira linha. 3 ovos. Mas 3 ovos de quê? Você sabe, intuitivamente o ser humano tem essa capacidade. Você sabe que é ovo de galinha. Mas só que o computador, a não ser que ele for programado para conseguir entender isso aí, ele não sabe que ovo que é esse. Pode ser um ovo de codorna, um ovo de avestruz. Então isso aqui não está muito bem definido. Então não qualificar isso aqui como um algoritmo, tá? Simplesmente pelo fato porque não está bem definido. Ok? Aí depois aqui, ó, aí é que vem a parte que a gente vai focar bastante aqui na disciplina, que a gente vai converter esse algoritmo, ou seja, essas instruções que a gente desenvolveu para resolver nosso problema, aí o que a gente vai fazer? A gente vai programar. E a programação ela é muito interessante, porque é uma maneira universal da gente conversar com o computador. Vocês vão perceber que eu vou falar de computador com muita frequência. Por que a gente usa o computador? Por que a gente deve dar preferência para usar o computador em algumas atividades? Porque o computador ele é muito bom para fazer conta, ele é eficiente, ele é rápido, ele é menos suscetível a erro. Então, assim, para fazer conta, executar conta, o computador é muito melhor que o ser humano. Se ele é muito melhor que o ser humano, a tendência é cada vez mais a gente transferir essa responsabilidade para ele. Então, vocês já devem ter ouvido falar de silvicultura 4.0, colheita 4.0, engenharia florestal 4.0, indústria 4.0, sei lá mais o que 4.0, coach 4.0. Um dos princípios dessa indústria 4.0 é a questão da digitalização, tá? Ou seja, que os nossos dados estejam passíveis de ser utilizados por um computador. Lembrando que digital, a palavra digitalização, digital, né, que a gente escuta com muita frequência, isso vem de dígito binário. Dígito binário, vocês podem associar isso aí como valores binários. Quais valores binários? 0 ou 1. Então, são duas alternativas binárias. Ou é 0 ou é 1. Isso é a forma com que o computador internamente armazena seus dados. Por que foi feito assim? Por que não utiliza o sistema decimal como nós utilizamos? É por causa de uma limitação técnica. É muito mais fácil criar componentes, circuitos, com essa forma de representação do que com representação decimal, que varia de 0 a 9. Então, o computador ele conversa através de dígito binário, o computador é digital. Então, a gente digitaliza para poder usar isso aí no computador. E por que a gente usa no computador? É porque a gente não gosta de tarefa chata, não gosta de tarefa maçante, não gosta de tarefa difícil e não gosta de tarefa complexa. Aí, o que nós fazemos? Transferimos essa responsabilidade para o computador. Mas só que a gente tem que saber conversar com o computador para isso, tá? Hoje em dia, a gente tem uma grande infinidade de softwares que facilita muito a vida da gente, mas com muita frequência a gente vai encontrar situações em que a gente não tem software disponível. E qual é a alternativa? Implementa, programa, vai lá e programa lá, faz um programa simples que seja ali, que vai ser útil para resolver o seu problema.
Então, essa parte aqui de programar é como se a gente fizesse uma tradução daquilo que a gente idealizou, formulou e desenvolveu no algoritmo, aí a gente passa, a gente traduz isso aí para ser utilizado no computador. É a forma da gente comunicar com o computador. Olha só que coisa interessante. A gente passa a ter a capacidade de se comunicar com o computador no nível mais baixo, no nível mais próximo da máquina possível. Isso aí, eu tenho benefícios sem precedentes quando eu começo a trabalhar nessa linha aí. Então, essa parte aqui de programação... então, aqui eu tenho um exemplo aqui, né? O que seria a definição formal de programação, né? Uma definição simples e formal, que vocês encontram em qualquer livro de computação, vai ser algo mais ou menos assim. É a formalização de um algoritmo em alguma linguagem de programação, de modo que essas instruções possam ser executadas por um computador. Então, a gente programa para transferir responsabilidade, tarefa para o computador. Aqui tem um exemplo aqui, isso aqui não é nem R, né? Isso aqui é um C++. Isso aqui é a forma que o C++ conversa. O pessoal lá nos Estados Unidos conversa o idioma inglês. Lá na China lá, tem um idioma mandarim, o computador tem esse idioma aqui, ó, C++. E o computador tem a grande vantagem que eu tenho diversas formas, idiomas alternativos para comunicar com ele. Eu tenho, por exemplo, o R, que é o que a gente vai usar na disciplina. Então, isso aqui ó, é a linguagem utilizada pelo computador. Tá? Esse aqui é um exemplo. Esse programa, o que esse programa faz? Ele só printa na tela uma mensagem de saudação escrita Hello World. Só isso que esse programa faz. Aí, assim, parece que é coisa de outro mundo, mas só que se a gente for pensar bem, gente, não é tão complexo assim, porque vocês estão percebendo que isso aqui tudo é linguagem humana, apesar de estar em inglês, né? Então, olha só, tem esse include, que ele vai incluir essa biblioteca aqui, YourStream. Tá falando aqui para usar aqui esse namespace aqui, aí tem esse int.my que é o programa principal. Aí depois aqui tem o cout, o out de saída, o que ele vai retornar de saída, e aqui o endline, que é o fim da linha, e aqui ele vai retornar nada, ele só vai retornar essa impressão. Então, assim, à primeira vista, num primeiro momento, parece algo muito complexo, mas se a gente for pensar bem, não é tanto, poderia ser muito mais, porque pelo menos aqui está numa linguagem que humanos são capazes de entender. Olha só aqui a relação aqui, olha só como que é uma linguagem de máquina, por exemplo. Então, assim, aqui eu tenho diferentes tipos aqui, níveis de linguagem. Aqui eu tenho uma que é totalmente binária, que é só 0 ou 1. Totalmente binária, que é só 0 ou 1. Então, existe linguagem que eu tenho que programar assim, gente, ó, colocando só 0 ou 1. Tem a Assembly, que é uma linguagem de baixo nível também, que é muito complexa, muito difícil de se trabalhar. Isso aqui, por exemplo, está fazendo a soma de duas variáveis. E aqui tem uma linguagem de alto nível, que é o que a gente geralmente usa na prática, aqui somando os valores. É como se a gente estivesse escrevendo a conta num papel, na calculadora. Eu estou somando esses dois valores, ele vai armazenar esse resultado aqui nesse val 2 aqui. Então, eu tenho linguagens que são de baixo nível e linguagens que são de alto nível. O que alto nível e baixo nível significa? Lembrando que isso aí não é um termo, baixo nível não é um termo pejorativo. Baixo nível quer dizer que está próximo da máquina. Alto nível quer dizer que está próximo do ser humano. Então, não é um termo pejorativo, tudo bem? Prestem muita atenção em relação a isso. Na prática, geralmente a gente usa linguagens de alto nível, porque elas são mais fáceis da gente trabalhar. Olha só aqui alguns exemplos aqui de linguagem de programação. Tem o R que a gente vai usar aqui na disciplina. Ela é uma linguagem de alto nível, né? Dessas que estão aqui, ela é de mais alto nível. Mas como assim, mais alto nível? Quer dizer que ela está mais próxima do ser humano. É mais fácil para a gente entender ela. E o nível está relacionado com a facilidade de uso também. Então, geralmente, quanto maior o nível, mais fácil é usar essa linguagem de programação. E aqui, não existe assim, uma linguagem que é melhor em todos os cenários, né? Tem a questão da eficiência computacional. Então, as linguagens de baixo nível, elas tendem a ser mais eficientes computacionalmente. Eficiência, você pode traduzir que ela executa mais rápido, o seu algoritmo vai executar mais rápido, e pode ser que ele gaste menos memória também, use menos recurso
computacional do seu computador. Isso que você pode traduzir em eficiência. Menor consumo de memória, maior velocidade de execução. E aqui também, ó, pelo fato de ser mais difícil, né, a probabilidade de você fazer algo errado é maior também. Então, isso aqui são exemplos de linguagem de programação, R, VBA, MATLAB, Python, JavaScript, Java, C++, C e Fortran. Então, aí tem uma diferença aí entre o nível da linguagem de programação. Esse índice, eu sempre, quando eu falo de linguagem de programação, eu sempre trago atualizado, né? Esse aqui é o índice TIOB. Esse índice aqui, ele mede basicamente a popularidade da linguagem. A popularidade, considerando diversos critérios, como, por exemplo, pesquisa no Google, perguntas respondidas, perguntas feitas, quantidade de vaga de mercado de trabalho. Então, isso aqui é um índice de popularidade, isso aqui é um índice TIOB. Então, olha só, aqui já 2019, 2020, não, 2019 Java era mais popular, né? 2020, agora que pelo menos setembro, passou a linguagem C. Olha só o R aqui, como aumentou a popularidade, ó. É a 19ª aqui em 2019, agora é a 9ª mais popular. Então, aumentou bastante aqui a popularidade aqui da linguagem R. Então, essa aqui qualifica a popularidade da linguagem de programação. Então, isso aqui é bom a gente ficar de olho, principalmente em linguagem de programação que está perdendo prestígio. Essas linguagens que estão caindo gradativamente, a tendência é o quê? No futuro, ela ser menos utilizada e a tendência pode ser que ela até suma, desapareça, deixe de existir. Então, às vezes, é interessante a gente ficar de olho numa questão de popularidade. Mas, lembrando que aqui na disciplina, a gente vai aprender a trabalhar com programação. Então, o loop for, que eu ensinar fazendo R, você pode ter certeza que vai ser algo muito semelhante ao loop for do Python, ao loop for do C, tá? Então, assim, quem aprender a programar em R vai ter plenas condições em programar em qualquer outra linguagem de programação. Se daqui a 10 anos o R morrer, que eu não acredito, né, que a tendência é aumentar a popularidade, pelo menos nos últimos anos, a pessoa já tem esse conhecimento básico, para ela migrar para outra linguagem é a coisa mais fácil do mundo. Aí aqui, gente, essa parte aqui de conversão aqui, ó, do programa fonte em linguagem de alto nível para linguagem máquina, ou seja, linguagem de baixo nível, código binário 0 ou 1, aí isso aqui a gente tem um software, tá, que faz isso. Aqui o nosso software é o software R. O software R é que faz essa tradução entre nossa linguagem de programação e instruções que podem ser executadas em linguagem de máquina. Tá? Aí, a partir do momento que foi feita essa tradução, que essas instruções agora estão traduzidas em linguagem de máquina, aí o computador pode executar. Aí o computador entra rasgando de sola, resolve e retorna os resultados para a gente. Aí depois que ele retorna o resultado para a gente, aqui só um exemplo aqui de linguagem de máquina aqui, ó, C++ aqui, olha só o hello convertido em binário, 0 ou 1. Imagina programar em 0 ou 1, gente, que dificuldade. Olha o espaço. Word aqui, os códigos aqui para representar isso aqui em binário. Aqui tem um executável aqui de código binário, né? Então ele foi executado aqui. Aí, a partir do momento que foi executado, que ele retornou o resultado final, aí você tem a solução do problema. Aí aqui de novo entra o ser humano aqui com toda a sua relevância, toda a sua importância. Porque você vai avaliar se aquilo ali condiz com a realidade e se é passível de ser aplicado na prática. Se sim, ok, seu problema está resolvido. Se não, você pode ter que retornar aqui na parte aqui do programa fonte, às vezes você tem que voltar no algoritmo, pode ser que, às vezes, você tem que voltar aqui até em estratégias de solução para resolver isso aí. E, às vezes, também, esse problema é impossível de ser resolvido, ou às vezes que geralmente acontece, é que é possível de ser resolvido, todo problema pode ser resolvido. Só que, às vezes, a complexidade, a dificuldade, o tempo, o custo para se resolver é tão grande que é a mesma coisa dele ser impossível de ser resolvido. Aí aqui só de curiosidade, esse aqui é mais de uma curiosidade mesmo, e também para demonstrar que eu tenho condições de ministrar uma disciplina de algoritmos de programação computacional, mesmo eu não sendo da ciência da computação, mesmo eu sendo um engenheiro florestal, assim como a maioria de vocês,
porque eu já tenho experiência muito grande nessa área, em programação. Então, eu comecei, que eu sempre gosto de chamar a atenção e sempre gosto de enaltecer aqui o bom e velho Excel, tá? Então, assim, muitos dos nossos problemas que a gente encontra no dia a dia, a gente consegue resolver lá com o Excel. Às vezes, um condicional que você implementa lá, aquilo ali já é suficiente para você resolver seu problema. Sabia nada de Excel, nada mesmo. Comecei aprendendo no segundo ano de graduação aqui em 2018, dediquei um bom tempo aprendendo, na época eu não sabia nem centralizar uma célula, não sabia nem mudar a formatação. Primeira vez que eu consegui computar uma média, quase que eu fiz até uma festa. Então, no começo aqui, dediquei bastante tempo àquele Excel, o bom e velho Excel, que inclusive eu uso até hoje, tá? Com muita frequência. Sempre a gente recorre ao Excel aí. Na época, como eu trabalhava bastante com modelagem, sentia necessidade de aprofundar meus conhecimentos, então por isso que eu busquei o R. Foi uma época que eu tive dificuldade, porque quase ninguém trabalhava com R, eram poucas pessoas, principalmente das ciências mais exatas, né? Principalmente das ciências agrárias. O pessoal da estatística já trabalhava bem com R aí, mas o pessoal das ciências agrárias ainda eram pouquíssimas pessoas, mas principalmente pesquisando em blogs internacionais de discussão, eu vi que ia ser uma forte tendência o R, então comecei a dedicar. Ao longo do tempo, sempre trabalhei com linguagem de programação C, C++. Isso aqui eu aprendi mesmo quando eu fiz uma disciplina da graduação que se chamava Introdução à Programação, inclusive na época ela era até eletiva para engenharia florestal, então demorei uns 2 períodos para conseguir puxar essa disciplina. Comecei a programar em C, C++. C, C++, a grande vantagem é a questão da eficiência computacional. Agora na pandemia que eu trabalhei bastante aqui com essa linguagem, porque eu tô buscando migrar do ArcGIS para o QGIS. E tinha uma ferramenta, que é uma de computar vizinho mais próximo, que não existe em software livre ferramenta eficiente para computar vizinhança de polígono que se compara ao do ArcGIS. Então esse sempre foi meu calcanhar de Aquiles. Eu queria sair do ArcGIS, mas com muita frequência eu tinha que recorrer a essa função do ArcGIS, porque ela era muito eficiente para computar vizinho. Então, nessa pandemia aqui, eu aproveitei para implementar minha própria função para fazer isso, já que eu uso com muita frequência, e implementei em C, C++, porque ela é muito eficiente computacionalmente. Então, às vezes, se eu for executar isso aí, uma função lá, para computar lá algumas métricas de paisagem, às vezes eu vou gastar uns 2 dias lá no R, isso aqui, se for bem implementada, faz em segundos aqui no C, C++. Trabalhei um bom tempo com Java, principalmente na época que eu estava assim, inicializando a programação, porque o Java é muito interessante para fazer interface gráfica com o usuário. O que é interface gráfica para o usuário? São aqueles softwares de aponte e clique, em que você tem uma interface mais formal com o usuário, para facilitar a vida do usuário. Aí depois de determinado momento eu percebi que isso aí já mais é para quem é mais profissional da ciência da computação, porque muitas vezes você dedica muito tempo para criar uma interface com o usuário que ninguém vai usar, ninguém usa. Então, isso que eu criei, ninguém usou, tá? Usou poucas vezes, assim, mas depois que ele caiu no esquecimento. E a vantagem de você evitar trabalhar com interface gráfica com o usuário, hoje eu trabalho com código. Se aparecer um problema, eu faço código, resolveu, pronto, acabou. Apareceu um problema, faço código, resolveu, pronto, acabou. Já parto para outro problema, já vou partindo para outro problema. Interface gráfica com o usuário, quando você cria um software assim, é a mesma coisa se você tivesse um filho. Aí você repassa para as pessoas, aí a pessoa começa a usar, aí vai lá e muda o Windows 7 para o Windows 10. Aí não funciona mais, aí você tem que ir lá e atualizar. Isso aí arrebenta qualquer um, você tem que ficar atualizando isso aí. Então, você criar um software com interface gráfica com o usuário, é a mesma coisa que você ter um filho aí. Você vai ter que ficar dando assistência àquilo ali pro resto da vida. A não ser que depois você vai lá e fala, não estou disposto a isso, mas só que às vezes você fez um compromisso, né, e a pessoa está usando ali, então é complicado. Mas eu parei de trabalhar com Java, tá? É uma boa linguagem de programação, só que ela é mais complexa, mais difícil e tem menos ferramenta disponível. Aí aqui, na pós-graduação, especificamente, comecei a trabalhar com Python, que era muito utilizado, principalmente na área de geoprocessamento, então
Teve uma época que eu trabalhei bastante com Python. Atualmente estou trabalhando muito para trabalhar uma parte de processamento de imagens de alta resolução de drone. Eu tenho usado muito Python. Tem o JavaScript, que eu me aventurei a usar, porque a gente utiliza lá em sensoriamento remoto, na parte de processamento de imagem, a gente usa uma ferramenta em nuvem da Google, que é o Google Earth Engine, que é justamente para executar procedimentos aí de sensoriamento remoto. É uma mão na roda, facilita muito a vida da gente. E a linguagem padrão de desenvolvimento é o JavaScript. Então, para usar essa ferramenta, tive que aprender um pouco de JavaScript aí também. Nada de muito aprofundado, mas o suficiente para me conseguir usar o Google Earth Engine. Então, eu consigo executar, acessar quase que instantaneamente imagens de satélites de qualquer lugar de interesse e os procedimentos são executados em questão de segundos, porque o processo é todo feito lá nos servidores da Google. Então, isso aí para trabalhar com imagens de satélites que são grandes, pesadas, é uma mão na roda. Facilita muito a vida da gente. E aqui na pandemia também, né? A gente tem que caçar algumas ocupações. Comecei a desenvolver algumas coisinhas naquele software de... Software é muito usado na arquitetura, para construção de modelo, SketchUp. Para desenvolver lá alguns protótipos, alguns modelos, não relacionados assim com o caso, mas de forma geral, até para trabalhar aí com impressão 3D, eu comecei a aprender um pouco do Hub. O Hub é muito usado, ele é a ferramenta padrão para você desenvolver novas ferramentas aí no SketchUp, que é para você criar modelos tridimensionais. Então, assim, é uma linguagem muito simples, muito fácil de aprender, mas aí eu trabalhei um pouco aqui também, o suficiente para aprender a fazer o que eu estava precisando, aí depois não precisei, também não voltei mais. Mas... hoje, atualmente, as minhas linguagens de programação de trabalho é R e Python. Então, assim, no dia a dia, eu sempre recorro a essas duas linguagens. E, esporadicamente, eu vou lá e uso aí um C++. Se eu precisar trabalhar com o Google Earth Engine, que é a ferramenta da Google, para sensoriamento remoto, aí eu tenho que ir lá e usar o JavaScript lá. Detalhe, difícil aprender essas outras? Em profundidade, para você se dizer profissional, sim. Mas para você fazer o básico, resolver aquele problema momentâneo do seu interesse, não. A partir do momento que você sabe uma, aprender as demais é só uma questão de detalhes. O que muda muitas vezes é o detalhe. A essência, a lógica de programação é a mesma. Então, se você sabe programar no R, você vai ter condições de aprender a programar em qualquer outra linguagem rapidamente, inclusive no Python. Que é uma linguagem que tem se popularizado demais, principalmente no setor florestal, e pode acontecer que no futuro essa disciplina de algoritmos de programação computacional seja ministrada em Python. Atualmente ainda é R. Então aqui tem um slide, tá? Tentando demonstrar a importância de se aprender a programar. Aqui, então, eu tenho diversos tópicos, diversas abordagens. Alguns desses aqui realmente assim, são importantíssimos. Outros aqui eu coloquei, assim, de vez em quando eu acho que está um pouco forçado. Mas vamos lá, vou percorrer cada um desses tópicos aqui para tentar demonstrar a importância de saber programar, ou pelo menos entender o básico de programação, tá, gente? Lembrando que o objetivo da disciplina aqui não é formar nenhum profissional aqui da ciência da computação. É simplesmente trazer mais uma ferramenta para você colocar dentro da sua caixa. Isso pode ser útil amanhã. Então, o primeiro delas aqui, ó, e o mais natural, é que geralmente a gente recorre à programação, é a parte de automatizar tarefas. Então, o que acontece com muita frequência é que a gente tem assim, uma tarefa que é repetitiva, ela é chata de ser feita, ela é maçante, ela é difícil, ela é complexa. Aí o que a gente pode fazer? Ao invés de a gente ficar fazendo toda vez, repetindo aquele passo toda vez, de forma manual, a gente automatiza isso aí. A gente transfere essa responsabilidade para o computador. Então, acho que um dos principais benefícios da programação é automatizar tarefas. Então, você é capaz de transferir a responsabilidade para o computador. Por que você faz isso? Porque você é preguiçoso? Não.
porque você vai deixar espaço para você resolver coisas mais importantes na sua vida do que ficar executando tarefas repetitivas. Então, gente, ó, isso aqui já é um alerta. Então, as profissões que são repetitivas, que são passíveis de serem substituídas por máquina, isso aí é fato que vai ser substituído, tá? Então, assim, no momento que você for escolher sua área de trabalho, escolha algo que provavelmente vai ser difícil de uma máquina substituir, principalmente algo que requer criatividade. Isso aí, você conseguir implementar a criatividade numa máquina é extremamente complexo, extremamente difícil, e o ser humano ainda está engatinhando, para não falar que ainda não está nem na gestação de conseguir fazer isso. Então, a principal vantagem é automatizar a tarefa. Se tem uma tarefa que é repetitiva, longa, chata, coloca o computador para fazer, pô. Por que você vai ficar fazendo isso aí? Fator velocidade. Isso aqui, o computador é muito rápido e ele é muito eficiente para fazer conta e para fazer cálculo. O ser humano, em contrapartida, não. Com algumas exceções aí, né? Que tem algumas pessoas que têm muita facilidade para isso, mas na ampla maioria das vezes o ser humano tem dificuldade de fazer conta, tem dificuldade de fazer cálculo. E às vezes ele até consegue fazer, mas só que demora muito. E não sei se vocês perceberam, mas hoje em dia as nossas respostas têm que ser cada vez mais rápidas, porque tudo muda muito rápido e com muita frequência. Se você demorar muito para retornar um resultado, aquela informação que você retornou, provavelmente ela não vai ter nem validade mais, porque os conceitos, o paradigma foi alterado. Então, assim, hoje em dia, a gente tem um grande volume de dados, e a gente tem que dar resposta. A gente tem um grande volume de dados, grande volume de informações, e a resposta em relação àquilo ali tem que ser dada de forma rápida. Então a gente precisa de velocidade. Então por isso que o computador tem se tornado cada vez mais essencial, o fator velocidade. Nós temos o fator erro. O ser humano, eu sempre comento isso, eu comento também em geoprocessamento também, que o olho e o cérebro humano formam um time fantástico. Isso aí para reconhecer padrão, para resolver problema, para tomar decisão, isso aí é melhor que qualquer computador, vocês podem ter certeza. Mas só que tem um detalhe, o ser humano ele é muito suscetível a erro. Então, se você coloca o ser humano para executar uma tarefa, você pode ter certeza que rapidamente vai ter uma degradação da qualidade do resultado final. Por quê? Porque a pessoa vai cansando. A partir do momento que ela vai cansando, a susceptibilidade a erro aumenta assustadoramente. O computador não tem isso. Se a energia não for embora, ele fica trabalhando ali tranquilamente. Para ele não é um empecilho. Agora, para o ser humano, sim. Então, o ser humano é muito susceptível a erro, principalmente em tarefas mais longas. E detalhe, no começo de qualquer tarefa, qualquer trabalho, você começa muito empolgado, prestando muita atenção nos detalhes. Aí depois aquilo ali vai se tornando corriqueiro, vai se tornando rotineiro. Aí o que acontece com a sua capacidade de atenção, com a sua capacidade de prestar atenção nos detalhes? Ela vai só degradando. O computador não tem esse problema. Pensamento criativo versus pensamento rotineiro. Então, isso aqui é muito importante, tá, gente? Isso aqui você sempre deve privilegiar ao pensamento criativo. Por quê? Porque o ser humano foi concebido para fazer isso. Pensamento rotineiro é extremamente monótono, chato. E outra coisa, não requer aptidão quase que nenhuma. Requer simplesmente a pessoa ter a capacidade de seguir instruções. Agora, o pensamento criativo ele é muito mais complexo. Então, qual que é a ideia disso aqui? É deixar o pensamento criativo para o ser humano, para identificar o problema, propor solução e depois para tomar decisão. E aquilo que é rotineiro, aquilo que é monótono, aquilo que é frequentemente executado e que não requer criatividade, a gente transfere isso aí para um programa de computador. Então essa é a ideia. O ser humano ele lida melhor com o processo criativo. Vocês podem perceber, isso é muito natural. Toda vez que a gente está executando um procedimento rotineiro aí, que a gente tem que ficar executando aquilo ali com frequência, da mesma forma sempre, que a gente não precisa nem pensar para fazer, rapidamente a gente já começa a ficar desestimulado em relação àquele serviço. Então, criatividade ser humano, pensamento rotineiro, computador, programa. Independência de software já prontos. Uma coisa muito interessante é que hoje existe software para praticamente tudo, né?
e ao mesmo tempo não existe software para nada, sabe por quê? Você tem que resolver determinado problema. Aí tem um software que faz. Mas só que na vida real, provavelmente o seu problema não vai se encaixar perfeitamente da forma com que aquele programa foi implementado para resolver. Aí o que você tem que fazer? Aí você tem que mudar de software, ou simplesmente você chega à conclusão que aquele é impossível de ser resolvido. Isso é um fato, tá, gente? Existe software para tudo, mas não software para resolver todos os seus problemas. Então você pode ter certeza que você vai encontrar um pequeno detalhe na prática que aquele software não foi concebido para isso e que vai puxar sua perna para trás. E que vai te impossibilitar de chegar na solução. Então, se você programar, quando você chegar a se deparar com situações assim, é claro que você não vai ficar reinventando a roda. Tem um programa pronto, sem custo, para resolver isso, eu vou usar o programa. Não existe. Ou então tem um programa, mas só que na empresa acontece um caso específico que o software não aceita essa situação específica, aí implementa. Então, assim, via de regra, você pode contabilizar aí que um programa, por exemplo, de geoprocessamento, ele vai resolver 70% aí dos seus problemas, tá? Mas eu posso ter um software de geoprocessamento que resolve 100%? Jamais. Até mesmo porque ia virar um Frankenstein, ia virar ferramentas específicas demais para resolver pequenos detalhes e, no final das contas, ao invés de ser mais fácil de usar, vai se tornar um monstro mais complexo ainda de ser utilizado. Software, geralmente, principalmente os bons softwares, tem ferramentas básicas. Aí o que acontece na prática? A gente combina 2, 3 ferramentas básicas dessas para resolver nossos problemas do dia a dia. Mas você pode ter certeza que você vai se deparar com alguma situação em que o software não está preparado para resolver. Documentar metodologias. Então, uma coisa também que eu acho muito interessante em programação é que você escreve aquele código. Aquela metodologia, se você não perder sua máquina, você colocar na nuvem ali, se não acontecer uma guerra nuclear, você vai ter aquela informação ali pro resto da vida. Então isso aí já aconteceu, acontece muito comigo. Às vezes eu executo um procedimento, não recordo como que eu fiz, porque passa o tempo a gente esquece mesmo, aí depois eu só abro o código, aí o código está lá. Aí eu só vejo, então eu fiz assim, assim, assim. E quando eu escrevo comentário, aí facilita mais ainda. Então, essa é uma excelente forma de você documentar a metodologia. Confere capacidade de identificar e utilizar códigos prontos disponíveis. Gente, isso aí, a internet atualmente é um oceano de código disponível e pronto gratuitamente para você usar. Existe uma plataforma que se chama GitHub, que é um repositório de código, que você encontra código para praticamente tudo, tá? Então, o que acontece muitas das vezes? Você não precisa nem ser um bom programador. Você identifica trechos de código e vai juntando diferentes trechos de código para, no final das contas, formar um código principal que vai ser útil para você resolver aquele problema. Então, assim, existe uma quantidade muito grande de código disponível. E está lá, pronto, está lá sendo oferecido para você usar. E se você usar, o autor vai ficar muito satisfeito, porque ele fez o código para compartilhar com as pessoas. Então, você vai ser a pessoa que desenvolveu o código vai ficar grata ainda, porque ela fez justamente para usar, para as pessoas utilizarem. E você vai ficar mais grato ainda, que ao invés de você perder 6 meses implementando, você já encontrou lá um código pronto para executar algo semelhante daquilo que você precisava. Não se sentir um peixe fora d'água. Então, isso aqui principalmente para quem trabalha, para quem vai trabalhar em empresas, é muito comum chegar algumas demandas que a empresa não tem solução pronta. Aí, o que é interessante? É você ter um conhecimento básico que seja. Você não precisa saber programar, não. Mas você precisa ter um conhecimento básico, pelo menos, para você identificar que aquilo ali é passível de ser resolvido com programação. A empresa não tem. Mas eu acho que dá para programar isso aí facilmente. Ou você mesmo programa, ou você encontra uma equipe interna dentro da empresa que programa, ou então você contrata uma equipe terceira externa da empresa aí para resolver. Mas o interessante é você ter pelo menos a capacidade de identificar que ele é passível de ser resolvido com programação. E vocês podem ter certeza que esse tipo de discussão vai acontecer na empresa com muita frequência, porque a empresa não tem solução para tudo. E ela vai precisar de um software de
implementada ali para resolver essa determinada questão. Segurança para resolver problemas. Isso aqui é uma coisa muito... Isso aqui, ó, o que acontece? Às vezes você se depara com um problema. Ah, se o Excel não resolveu, eu estou perdido. Já era. Agora, quando você sabe o mínimo de programação que seja, não tem essa função no Excel, mas eu posso implementar no R. Então, isso aí te dá mais segurança para você resolver problemas. E essa segurança aumenta a sua autoestima. Você fica mais tranquilo para assumir as responsabilidades do dia a dia. Então, não existe implementado, não existe disponível, mas eu tenho a capacidade de implementar isso aí. Isso aí te dá uma segurança danada e é muito importante para a sua autoestima também. Então, você vai encarar os desafios com maior naturalidade, maior facilidade e sem insegurança. Aprender sobre temas complexos, isso aqui eu uso com muita frequência. A última vez que eu usei isso aqui foi para aprender como que o procedimento de krigagem, que é um procedimento de interpolação espacial, funciona. Então, você vai consultar, às vezes, um livro mais formal, de estatística, de matemática. Aí tem aquele tanto de símbolo que parece que o autor faz justamente para você não entender. Aí você não entende nada com nada. Aí o que você pode fazer? Vai lá e pega um código daquilo ali. O código, ele é muito direto, ele é muito simples. Lá não tem como enrolar. No código não tem como enrolar. Na verdade tem, mas você não vai ter possibilidade de enrolar, certo? Você pode enrolar, você pode tentar mascarar a sua solução, mas você vai ter que tentar ser o mais direto possível ali, o computador entender. Então o código é muito interessante, porque o código não tem enrolação, ou tem o mínimo de enrolação que seja. Às vezes você pega um material didático aí, tem lá 300 páginas, tem lá 10 páginas falando nada com nada, você sai com mais dúvida do que quando você começou a ler o livro. No código não, você começou aquilo, então é assim, aí você vai implementando, você vai construindo aquilo ali na prática. Possibilidade de estar na fronteira do conhecimento. Você desenvolveu um procedimento novo, ou então alguém desenvolveu um procedimento novo, você pode ter certeza, ele vai chegar primeiro em código do que no interface gráfica bonitinho. Quando ele chegar no interface gráfica bonitinho, você pode ter certeza que esse procedimento aí tem mais de 5, 10 anos. A pessoa que está na fronteira do conhecimento, ela criou o procedimento, disponibilizou o código. Está lá, disponibilizou o código. Ou então você quer criar um procedimento que não existe. Não existe. Vou ter que esperar 5 anos para estar disponível? Não, só lá implementa. Confere a capacidade de identificar e utilizar códigos prontos disponíveis. Esse aqui está repetido, né? Utilizar a matemática de forma correta. Esse aqui eu acho um dos mais importantes e que direcionou e mudou toda a minha formação na universidade. Como eu comentei, eu sempre imaginei que eu tinha muita dificuldade em matemática. Por quê? Porque eu sou incapaz de decorar uma tabuada, tá? Esse exemplo eu sempre comento. Então, assim, passou dos 5 ali, se você me perguntar quanto que é 7 vezes 8, eu não sei. Eu sou incapaz de decorar uma tabuada e parece que eu tenho implicância natural para decorar isso aí. Então, eu não decoro, não quero nem saber também, não vai me fazer falta, não está me fazendo. E, às vezes, por essa dificuldade em fazer contas, sou péssimo em fazer conta, muitas das vezes eu fui taxado como péssimo em matemática. Mas só que na universidade eu aprendi a usar a matemática de forma correta. Então, assim, a pessoa boa de matemática não é aquela que sabe fazer conta, não. A pessoa boa de matemática é aquela que sabe transformar um problema prático do mundo real em algo passível de ser resolvido matematicamente. E melhor ainda, se ele conseguir implementar isso em uma linguagem de programação, para ele transferir a responsabilidade de cálculo para o computador. Então, assim, a matemática mesmo, você tem que ter capacidade de converter uma situação prática e formalizar aquilo ali em uma linguagem matemática. E com muita frequência a gente usa linguagem de programação para formalizar isso aí, porque a gente tem um benefício da resolução por um computador. Então, assim, as 4 etapas básicas aí para resolver um problema de matemática. Primeiro, identificar as questões importantes, certo? As questões relevantes. Como que você faz isso? Conhecimento técnico.
formular o problema. Então, você tem que converter aqui, ó, o mundo real, você tem que converter o mundo real, aquela questão prática, aquele fenômeno que ocorre na natureza, você tem que ser capaz de formular aquilo ali de acordo com alguma formulação matemática. E a gente usa com muita frequência aqui a programação. Então, a programação é uma excelente estratégia para converter o mundo real em uma formulação matemática. Aí depois, essa aqui é desafiadora, isso aqui a gente aprende um pouco aqui na disciplina de programação. Depois tem a parte de encontrar a solução. Isso aqui é executar cálculo, gente. Isso aqui é fazer conta. 2 mais 2, 7 vezes 5. Isso aqui é fazer conta. Isso aqui o computador faz, tá? Você coloca o computador para fazer isso aí. O computador foi concebido para isso. Se você fica fazendo conta na mão, provavelmente, ou você está treinando, né, às vezes, para fazer um exercício aí, ou então você está deixando passar alguma coisa desapercebida aí que você está subutilizando seu tempo, tá? O nosso tempo é para isso aqui, ó. Criatividade para converter o mundo real na formulação matemática. Fazer conta o computador faz. Aí depois a gente tem essa parte de avaliação, que ela é de muita de responsabilidade do ser humano também, que a gente vai avaliar se aquilo ali é condizente com a realidade e a gente vai tomar a nossa decisão. Aí depois a gente vai trazer dessa formulação matemática para o mundo real novamente e implementar na prática, caso a gente considere que isso seja o ideal. Então, assim, eu também sempre gosto de dar exemplo, né, que isso aí teve uma vez que eu li um livro sobre... um livro sobre programação, e nesse livro, comentando que na civilização romana, era proibido decorar a tabuada. Era simplesmente proibido. A ideia, a lógica, na época, era sempre usar a lógica, usar um algoritmo para resolver os problemas. Inclusive, até mesmo uma própria questão simples de matemática como uma tabuada. Isso eu já devo ter comentado aí algumas vezes, mas, por exemplo, lá, aí a civilização romana foi questionável em diversos aspectos, né? Mas em relação à sua capacidade de engenharia, de resolução de problemas matemáticos, isso aí você pode ter certeza que a civilização romana é inquestionável, tá? Então eles foram muito bons de serviço nesse tipo de tarefa. Então eu sempre dou exemplo, né, do algoritmo que eles utilizavam em substituição à tabuada. Então na época da civilização romana, é proibido você decorar a tabuada. Então, abaixo dos... até os 5, né? É fácil, porque você tem os dedos, coincide com a quantidade de dedos que você tem na mão. Então, você quer saber lá, um 4 vezes 5 é 20. Porque você tem ali os dedos na mão, se você se perder, você pode fazer rapidamente ali. Então, até os 5, a conta é simples, tá? A gente não tem dificuldade, porque a gente tem até os dedos da mão ali para auxiliar nas contas. Passou dos 5, aí para a gente saber a conta, para a gente saber o resultado, a gente faz um algoritmo simples assim, ó. Vamos supor, 7 vezes 8. Aí eu tenho 7, né? Então aqui eu escondo 5 unidades do 7 e sobra 2, né? Aí 8. Eu tenho 5 unidades, vou esconder 5 unidades do 8 e sobra 3. Então o algoritmo é basicamente isso aqui, ó. Eu somo os dedos que estão à mostra, então 2 mais 3, 5. E depois eu multiplico os dedos que estão escondidos. Então aqui eu tenho 3 vezes 2, 6. Então 56. Então os dedos que estão à mostra aí é as dezenas e a multiplicação dos que estão escondidos é a unidade. Então esse é o algoritmo usado na época. Aí você pode me falar assim, mas é muito mais fácil decorar. Não. No começo, você vai ter que ficar fazendo as contas, aí você vai demorar mais que decorar. Mas só que ao longo do tempo, você vai executando aquilo ali com tanta frequência que naturalmente você decora, tá? Naturalmente você decora aquela conta. Mas o interessante é a ideia de já aplicar um algoritmo para você saber o que fazer, como fazer e quando fazer. E não decorar, ficar decorando coisas. Porque tudo aquilo que você decora, aquilo ali não é um conhecimento consolidado, né? Aquilo ali passou ali 3 semanas ali, você pode ter certeza de que a probabilidade de você ter esquecido é maior. Agora, se você sabe o algoritmo, aí acabou. Ali eu tenho um método universal de resolução da tabuada. Eu só tenho que saber esse método. Potencializa a capacidade de resolver problemas. Isso aqui eu coloquei até na parte introdutória, lá no portal da disciplina, né?
A programação é muito interessante. Isso aí eu tenho percebido. Você conversa com outras pessoas que trabalham com programação, isso é muito nítido. A programação, muitas das vezes, até muda a sua maneira de pensar. Você se torna mais objetivo, você se torna mais prático. E isso facilita muito a vida nossa no dia a dia para resolver problema. Então, você simplesmente vai adquirindo com o tempo uma capacidade de focar naquilo que é importante, naquilo que é relevante e desconsiderando aquilo que é inútil, aquilo que é desnecessário. Então, você vai se tornando cada vez mais objetivo, mais prático. Isso é uma mão na roda, gente. Isso aí facilita demais a vida da gente, essa questão da objetividade. Mas eu quero chamar a atenção que a parte passional, a parte emocional, também é muito importante, porque depois, muitas das vezes, a gente usa isso aí para a gente balizar os nossos processos de tomada de decisão. Então, aqui eu não estou querendo que todo mundo vire maquinazinha, que todo mundo vire máquina. Objetivo não. Aqui a gente vai treinar, a programação é importante para a gente treinar e para a gente conseguir ser mais objetivo. O lado passional, a gente não vai perder jamais, até mesmo porque essa componente é extremamente importante. Sabe por quê? Se não existisse o lado passional, é muito simples a gente controlar qualquer coisa, qualquer civilização. O lado passional, muitas vezes, ele é aquele incompreendido, é aquele que, muitas das vezes, não coincide com a racionalidade. Isso é muito importante, porque senão, se a gente fosse 100% objetivo, 100% racional, a gente cairia facilmente aí num mecanismo de marionete, no mecanismo de controle. Então, hoje, é difícil, não é tão difícil, mas assim, é relativamente difícil manipular os seres humanos, porque existe essa componente emocional, passional, que é inerente de todo ser humano. Aí aqui tem até um exemplo desse livro aqui, ó, muito interessante, chama Algoritmos para Viver. Isso aqui tem uma associação, aqui esses autores aqui associam diversas situações do dia a dia com algoritmos. E uma muito interessante, que ele chama a atenção, que tem no livro aqui, ele dá um exemplo, por exemplo, da pessoa que reage ao assalto. Então, lá nesse livro tem um exemplo de uma mulher que reagiu ao assalto. Então, chegou um ladrão muito maior, muito mais forte que ela, e levou a bolsa dela, tentou levar a bolsa dela. Só que assim, se ela tomasse uma decisão racionalmente, o que ela deveria fazer? Soltar aquela bolsa e deixar o ladrão embora. Depois ela arruma outra bolsa. Mas só que, passionalmente, instintivamente, o que ela fez? Ela segurou a bolsa e entrou em luta corporal com o ladrão. Resultado, o ladrão levou a bolsa dela, ela ficou com o olho roxo, ficou com as costelas quebradas, e aí a gente imagina, né? Aí, foi passional, em vez de ser racional, mas só que é o seguinte, essa mulher se deu mal, mas só que, para a gente pensar em termos de sociedade, se toda vez que um ladrão chegasse e tentasse roubar uma pessoa e a pessoa entregasse de boa, você pode ter certeza que a quantidade de roubo, de assalto, seriam 500 milhões de vezes maior, tá? Então, assim, por que muitas das vezes o ladrão evita de roubar uma pessoa? Essa pessoa pode reagir, essa pessoa pode ficar doida, pode avançar em mim. Mesmo ela sendo menor, mesmo eu sendo maior, essa pessoa pode dar um escândalo. Agora, você imagina se todo mundo tivesse o mesmo comportamento. É muito mais fácil para manipular e a gente ia cair numa espécie de mecanismo. Então, assim, a objetividade é importante, mas esse lado passional também é extremamente importante e que a gente usa, assim, muitas das vezes como referência, como base aí, para nos auxiliar no processo de tomada de decisão. Mas lembrando, gente, que, assim, essa objetividade que os ensinamentos da programação traz, isso é muito interessante, tá? Isso aí é perceptível, isso aí foi perceptível ao longo da minha vida. Me ajudou demais em diversos aspectos, até para tomar decisões difíceis que a gente encontra até no próprio dia a dia na nossa vida pessoal. Então, essa questão de objetividade, ela é muito, muito importante, muito interessante a gente exercitar isso aí e sem deixar o lado passional, o lado emocional e o lado irracional de lado. Se preparar para o futuro, aí depois vocês vão dar uma olhada lá naquele material, né? Eu até chamo a atenção, o material que está no portal PDF,
eu até chamo a atenção que algumas pessoas indicam, sinalizam que a programação vai ser tão importante quanto a disciplina de biologia, quanto a disciplina de português, e até mesmo tão relevante e tão importante quanto dirigir um carro. Já adianto que eu não concordo muito com essa afirmação, não. Eu acho que é muito extremista, tá? Então, assim, a programação é importante? É. A programação é relevante? Sim. Mas só que não vai ser tão importante como, por exemplo, a gente escovar os dentes aí no futuro, tá? O que é fato é que a programação tem se tornado cada vez mais popular e relevante em diferentes nichos de atuação. Então, antigamente, esse era um serviço específico do pessoal da ciência da computação, hoje não. Hoje em dia, principalmente as empresas, ela tende a buscar pessoas que não necessariamente ela tem um domínio de programação, mas que pelo menos ela não tenha medo. Eu acho que a palavra talvez seria aversão. A pessoa hoje em dia não pode ter aversão. Se a pessoa não sabe trabalhar, não gosta de programação, ela não pode ter aversão. Isso aí é péssimo. Isso aí pode te comprometer a conseguir uma vaga no mercado de trabalho onde você tem interesse em trabalhar. Pode ser numa empresa privada, pode ser num órgão governamental, pode ser num órgão não governamental, pode ser num instituto e assim por diante. Então, se você tem aversão em relação à programação, isso aí pode te comprometer em conseguir se colocar em determinadas vagas no mercado. Porque, como eu comentei, está se tornando cada vez mais comum. Porque aumenta a capacidade e potencialidade de você resolver problemas diversos. Aí aqui, gente, para se preparar para o futuro, né? E chama atenção, é para se preparar para agora. Isso aqui chama, repito, né? Já saudei os ouvintes. Então, nós temos ouvintes aí, alguns não podem estar assistindo agora, mas vão acompanhar a gravação depois. Então, nós temos ouvintes aí de diferentes universidades que não têm a oportunidade de ter uma disciplina de programação computacional como obrigatória na grade. Nós temos aí, nós temos ouvintes que são estudantes de pós-graduação, que já estão no nível a mais aí de conhecimento e de busca de conhecimento, que sentiram a necessidade, que acham que a programação é importante, e nós temos profissionais no mercado de trabalho assistindo essa disciplina como ouvinte. Então, acho que eu vou encerrar a aula por aqui, aí amanhã eu retorno na parte aqui de por que o R, tem alguns exemplos de aplicação que eu quero mostrar, e vou mostrar como que se instala o RStudio, como que se instala o R, e também vou dar uma passeada pelo portal, e vou mostrar lá como que vai ser o nosso meio de comunicação no portal, e como que vai ser a forma da gente interagir, especificamente nessas questões aí dos nossos questionários, das atividades que deverão ser entregues, tá? Então, a aula de amanhã é importante, a partir de 7h25. Se não acontecer qualquer problema, eu espero que não aconteça, a partir de 7h25, no mais tardar 7h26, estaremos ao vivo, tá? E já comunicando e falando aqui na nossa interface, aqui na nossa plataforma do Google Meet. Tudo bem? Aí, pessoal, assim, ao longo da aula, se alguém tiver alguma dúvida, pode enviar no chat. No chat pode ser que aconteça que eu não consigo ver na hora. Pode interromper também via áudio, tudo bem? Pode desabilitar o áudio e fazer a pergunta. Ó, Gustavo, não entendi muito bem, não. Igual estou vendo o Samuel aí, ó, Samuel craque lá nas triagens, né? Vai ter triagem para fazer, viu, Samuel? Fechou. Ô, Gustavo, hoje está ali o R aqui, então é só mandar lá e instalei só naquela atividadezinha. É só, mas amanhã eu mostro isso aí, tá? É só chegar lá, habilitar, e não sei se deu certo, depois vocês vão me dar um feedback, aí vocês vão perceber que vai aparecer assim, ó, um rótulozinho, te parabenizando, com um Vzinho assim, que você completou o tópico. Então, para completar o tópico, que é a nossa primeira semana, vai bastar instalar o software.
instalar o RStudio, instalar o R. Aí você completou a primeira semana, certo? Então a gente ainda vai acompanhar o progresso aí ao longo da disciplina. Então toda vez que a gente concluir uma etapa, vai aparecer um rótulo lá te parabenizando e tem que parabenizar mesmo, porque não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo trabalhando com programação e todo mundo rachando de ganhar dinheiro aí, mas isso não é bem o que acontece, tá? Na verdade, é difícil e vocês aproveitem a oportunidade, porque vocês têm um senhor incentivo aí para estudar, afinal de contas, vocês têm que formar, né? Esse é um senhor incentivo ou não é? E além disso, as demandas no mercado estão cada vez maior. Pode ser a oportunidade de você conseguir entrar no mercado de trabalho, às vezes com conhecimento básico, tá, gente? Às vezes na entrevista de emprego. Só se você demonstrar que não tem aversão, aquilo ali já pode ser suficiente para você conseguir a vaga. Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui ao longo do curso aqui. Pelo menos minimizar um pouco a versão que vocês têm aí dessa parte aí de computador, essa parte de programação. Amanhã a gente retorna e tem as dicas também. Não percam a aula de amanhã, porque tem as dicas também. Como aprender a programar e como passar pela disciplina com o mínimo de estresse possível. Beleza, gente? Alguma dúvida? Aí essa versão gravada aqui, eu vi que tem como compartilhar o link até do Google Drive com essa gravação e dá para colocar no YouTube também. Eu vou ver qual é a melhor alternativa. E depois vocês me retornam um feedback também. Eu acho que no primeiro momento eu vou colocar o link do Google Drive, que aí dá para assistir diretamente, dá para fazer o download, mas nem precisa, que vai ter o link lá também. Ou então vou ver se eu coloco no YouTube mesmo. Vou analisar ainda qual que seria o melhor cenário. Ok, pessoal? Ok, Gustavo, obrigado, até amanhã. Se não tem dúvidas, eu que agradeço. Muito obrigado aí pela atenção aí. E repetindo, essa semana que vai ser mais extensa, mais cansativa, mas depois os nossos encontros vão ser mais reduzidos, tá? Para a gente não cansar tanto aqui na frente aqui do computador. Então, peço um pouco de paciência aí durante essa primeira semana, para eu ter que passar esses assuntos aí que são mais teóricos. Obrigado, Gustavo. Até mais. Obrigado aí, gente. Obrigado, Gustavo. Obrigado.